Vamos lá então, minhas queridas e meus queridos. Vamos trabalhar o que é inflamação e por que isso interfere diretamente nas doenças neurológicas, né? É isso que a gente veio falar hoje para vocês. A inflamação, ela acontece por quê? Porque nós temos um sistema imune. O sistema imune, ele inflama a gente. Na verdade, não é a gente que ele inflama o local aonde o antígeno, o agressor, está inserido. Então, por exemplo, quando a pessoa pegou Covid, aonde que mais o Covid entrava? Era no pulmão. Covid vai para o estômago? Vai. Covid vai para o cérebro? Vai. Mas qual é a maior quantidade de proliferação de Covid, ou de vírus, né, respiratório? É no pulmão. Então era lá que tinha maior quantidade de Covid, certo? Então, o que acontecia? Muitas vezes a pessoa, ela colocava o respirador, mas ela não sobrevivia. Ela colocava o respirador e não sobrevivia. Não é isso? Lembra? De cada 3, 2 morriam. Por quê? Porque a inflamação estava no pulmão. Por que a inflamação foi no pulmão? Porque o vírus estava lá. O que acontece? O sistema imune, prestem bem atenção, o sistema imune ele tem uma eficiência para matar. Ele é um grande matador. Matador de quê? De antígenos, de agressores. O vírus é um agressor? O vírus é um agressor. A bactéria é uma agressora? A bactéria pode ser uma agressora. Se ela sai de onde ela está e vai para outro lugar, ela se torna uma agressora. O fungo é um agressor? O fungo pode ser um agressor. O que você come pode ser um agressor? Pode ser um agressor. Por exemplo, o glúten é um agressor. O leite, a proteína do leite é uma agressora, né? Por exemplo, os metais pesados são agressores. O chumbo, né, que você coloca tinta, é agressor. Batom, esmalte. A gente também tem os agrotóxicos, agressor. Certo? Tudo isso entra. Você está comendo, vai entrar. Todo mundo entra. Por quê? Porque aonde você come tem agrotóxico. Simples assim. Muito bem. Ou aquele adoçante é um agressor. Aquele componente que está na gelatina diet de morango lá, para dar sabor e cor, é um agressor. Ou no sorvete, ou nos alimentos industrializados, são agressores. Do momento que entrar agressor dentro do seu corpo, presta bem atenção, todos esses que eu estou falando, não é só Covid, você terá uma inflamação. Essa inflamação, ela acontece por quê? Porque o sistema imune, ele libera como se fosse ácidos tóxicos para matar o agressor. Só que como o agressor está na célula, dentro da célula ou em volta das células em questão, por exemplo, o vírus Covid era em volta, era no pulmão, por exemplo, especialmente no pulmão, era lá que o sistema imune mais trabalhava. O que o sistema imune tem que fazer? Ele tem que matar o agressor. Só que se o agressor está perto, fora, pertinho, ou dentro da célula, adivinha quem vai junto? A célula. Por isso que as pessoas, por exemplo, morriam asfixiadas. Por quê? Porque ela não tinha mais a célula pulmonar para fazer a troca gasosa, só por isso. Então, quando você tem aí uma resposta inflamatória, você sempre, presta atenção, sempre no local que você está tendo essa resposta inflamatória, nós teremos células prejudicadas. Por isso que a inflamação ela é sistêmica. Por isso que a inflamação ela é sistêmica. A inflamação, por ela ser sistêmica, ela não tem um local certo, porque a inflamação passa pelo sangue. Onde tem sangue, tem sistema imune. Então o sangue ele passa por todo o corpo. Aonde que está a inflamação? Pode estar nas juntas. Então você vai ter dor nas juntas. Você vai ter artrite. Se for autoimune, você vai ter artrite reumatoide. E a esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença autoimune aonde? No cérebro, no neurônio. A artrite reumatoide é uma doença autoimune nas juntas. Mudou o tecido, mudou o local, mas o sistema imune é que está causando a mesma doença. Entende isso? Quando eu estou com Parkinson, quando eu estou com Alzheimer, é uma inflamação cerebral
que tirou a capacidade de o seu cérebro produzir um neurotransmissor chamado dopamina. O Parkinson nada mais é que a falta de produção de dopamina. Isso acontece por quê? Porque o cérebro, os neurônios estão inflamados. Ou seja, o que acontece lá no pulmão, com o Covid lá, que a pessoa vai tirar a chapa do pulmão, tá todo ferrado, acontece com o nosso cérebro. E nós temos o Alzheimer. O Alzheimer, o que é? É uma enzima que destrói o neurônio. A tal, ela destrói o neurônio. Por que essa enzima ela é acionada? Mesmo a pessoa não tendo genes para Alzheimer, porque ela está num processo inflamatório crônico. Nós sabemos que o diabetes tipo 3 é conhecido como a doença de Alzheimer. Diabetes tipo 3. Ou seja, o excesso de açúcar causa Alzheimer. Ou pode causar Parkinson também. Por quê? Porque quando você tem excesso de açúcar, além da inflamação, você tem a glicação. Ou seja, o seu sangue ele fica com a hemoglobina glicada alta. O que é hemoglobina? É a célula do sangue, se liga à hemoglobina e fica numa quantidade alta, que não deveria estar. Nós temos a ligação da hemoglobina, mas ela tem que ser baixa. Eu preciso da hemoglobina ligada para ela poder levar minha glicose para cima e para baixo. O problema é quando ela está muito glicada, muito acima do que realmente precisa. E isso faz com que você tenha aí o diabetes tipo 3, que é conhecido como Alzheimer. É conhecido como diabetes tipo 3. Vocês sabiam disso? Então, as doenças neurológicas, elas acontecem pelo mesmo motivo que acontece a doença na sua junta. Não tem diferença. Ou no seu pulmão. Uma pneumonia. Não tem diferença. Não tem diferença. Qual que é a diferença? É o órgão. Que órgão está sendo afetado? E a pergunta é, qual a função desse órgão? No que se refere a cérebro, a inflamação, ela destrói os seus neurônios. Ela destrói os seus neurônios. Ela destrói a capacidade dos seus neurônios de produzir serotonina. Se você não produz serotonina, você tem depressão. Ela destrói a capacidade dos seus neurônios produzirem dopamina. Se você não produz dopamina, você tem Parkinson. Ela destrói a capacidade de inibir uma enzima chamada Tau. Ela aumenta. E essa Tau, ela vai fazer o quê? Ela vai ressecar. Ela vai distorcer o seu neurônio, literalmente. Ela faz o seu neurônio virar um monte de novelo. O seu neurônio esticadinho, ele vira um novelo, novelinho de lã. Isso aqui é Alzheimer. Aí você esquece as coisas. Então, a inflamação, gente, é algo tão importante da gente entender que, do momento que ela acontece na gente, todos os nossos órgãos, especialmente o cérebro, será afetado. Então, você pode ter depressão, Parkinson, Alzheimer, a doença autoimune, a esclerose múltipla e muitas outras doenças, inclusive câncer, por conta da inflamação. Como é que eu sei que eu estou inflamada? Olha só, como é que eu sei que eu estou inflamada? Presta atenção nos sintomas de inflamação. São sintomas. Primeiro, você fica inchada. Você vai perceber que você coloca o anel 1 hora de manhã, à noite ele está inchado. Você chega do trabalho, em casa, o seu pé está inchado, o sapato está inchado, fica até difícil, fica a marca do sapato quando você chega em casa, fica a marca do sapato, quando você andou muito. Você tem distensão abdominal, é muito comum de você estar também com problema. Você tem diarreia crônica, intestino preso, né? Você tem esquecimento, você tem falta de foco, você aumenta a tua irritabilidade, você começa a perder seu sono. Você começa a ter problemas tiroidianos, começa a ter queda de cabelo, começa a engordar, começa a ter cansaço. Tudo isso está interligado. Tudo está interligado. Então, se você tem aí esses sintomas, certamente você está com uma inflamação no seu cérebro. Claro que está. Você talvez não perceba. Você sente o estômago, você sente a dor de cabeça, mas você não, uma coisa é a dor de cabeça, outra coisa é você ter os seus neurônios sendo destruídos, sendo inflamados.
Então é muito importante que você saiba que a inflamação sistêmica, com esses sintomas que eu falei, temos muitos outros sintomas, eles vão trazer problemas neurológicos para vocês. Sem sombra de dúvida, não tenha dúvida disso. Vai trazer sintomas neurológicos. E aí, a doença, ela chega e a pessoa fala, meu Deus, veio do nada. Não veio do nada, gente. Não tem doença que vem do nada. Não existe essa possibilidade. Todas as doenças, elas dão sinais muito tempo antes delas se instalarem. Anos antes a doença dá. Então é muito importante que você veja alguns exames seus. É muito importante que quando eu falar de exame aqui, você entenda que tem exames muito importantes que você precisa pedir e ter consciência de que esses exames estão ruins ou bons, principalmente se estão ruins. Como é que eu faço para melhorar? Então, a sua hemoglobina glicada, presta atenção, anota aí. Se a sua hemoglobina glicada está acima de 5,4, ela já começa a dar problemas. 5,4, se ela tiver 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9, quanto maior, pior. Então, 5,5 já é um indício de que você está fazendo glicação. Pouco, mas está. Ok? Isso é muito importante você entender. Então, hemoglobina glicada tem que estar abaixo de 5, de 5,4 para baixo, tá? Outro exame que você tem que fazer é de insulina. Insulina. A insulina é um hormônio que é fundamental você enxergar a insulina. Por quê? Porque a insulina é um hormônio que definitivamente traz aí uma resposta aumentada, ela produz mais insulina, o pâncreas produz mais insulina quando você aumenta o açúcar. Então, normalmente, uma pessoa que tem insulina de jejum acima de 5, 6, 7, 8 para cima, tem problemas com glicação. Pode já estar tendo sintomas neurológicos desses que eu falei para vocês, tá? Então, a glicose é algo crucial para você enxergar. Ah, Ruth, mas a glicose eu vejo, a minha glicose está baixa, minha glicose está 90, está 85. Isso não significa nada, sabe por quê? Porque se a sua hemoglobina glicada está acima de 5,4, né, 5,5 para cima, é sinal que você está, sim, com aumento da sua glicose no sangue. E a sua insulina, o que ela faz? Como é de jejum, como é insulina de jejum, você ficou 12 horas sem comer, a sua insulina, a sua glicose vai estar baixa. Mas a sua insulina, quando você comeu, ela aumentou. Então, qual é o melhor exame para saber se a sua insulina está boa? O melhor exame para ver se a sua insulina está boa, sabe qual é? É após comer. 2 horas após você comer, é o momento de você saber se a sua insulina está boa ou não está. 2 horas depois que você comeu. Esse exame chama-se hemoglobina, desculpa, esse exame se chama glicemia e insulina pós-prandial. Tá? Esse é o nome do exame que você pode pedir para qualquer médico gastro que ele vai te passar. Tá? Glicemia e insulina pós-prandial, de jejum e pós-prandial, ou seja, 2 horas que você colocou a primeira garfada na boca. Tá certo? Então, quando você faz isso, você começa a enxergar, pós-prandial, isso. Você começa a enxergar o que está realmente acontecendo dentro de você, tá? Isso é muito importante. Outro exame crucial para modular a imunidade, para você diminuir a inflamação, outro exame crucial é a vitamina D3, tá? 25-hidróxido D3, que até a Liliana me perguntou no Instagram. Você pode fazer a vitamina D3, 25-hidróxido D3, que é a vitamina inativa, que eu não tem ação dessa vitamina, ela precisa se tornar ativa, né? E quando ela está inativa, eu consigo enxergar a quantidade de vitamina que eu tenho, de vitamina D que eu tenho. Só tem um detalhe, ela é inativa. Para eu saber se aquela quantidade que está no sangue é ideal, eu preciso ver mais 2 exames, calciônico e paratormônio. Esses 2 exames é que vão me mostrar se realmente essa vitamina ela D está ativa, se está na quantidade certa. Para vocês terem uma ideia, você pode ter vitamina D
150 no seu sangue e ela não está ideal. Depende muito de cada pessoa tem uma resposta. Então fala assim, mas o médico falou que 80 está muito alto. Gente, não dá para saber se está muito alto 80. Não tem como. Pela vitamina D só, eu preciso ver a vitamina D, cálcio iônico e preciso ver paratormônio. Esses 3 que eu preciso ver para conseguir entender, tá bom? Senão eu não consigo trabalhar e entender esse exame. Outro é o magnésio. O magnésio tem que estar acima de 2,2. Magnésio, quanto mais para cima, quanto maior o magnésio, melhor. O que a gente vê? As pessoas que têm problemas sérios de inflamação têm o magnésio baixo. Magnésio é um nutriente que vocês precisam tomar sempre, todo dia, gente. Magnésio é fundamental para vocês. Outro nutriente é o N-acetilcisteína, NAC. Ele diminui a glicação, ele aumenta a glutationa, que é uma enzima que nós produzimos, chama-se glutationa. O N-acetilcisteína aumenta a glutationa e diminui essa resposta oxidativa e inflamatória cerebral, tá? Isso é bem importante. Outro suplemento também, eu estava falando de exame, agora eu já estou indo para o suplemento, é o PQQ. O PQQ é maravilhoso para memória, para tirar a oxidação da memória também, para evitar doenças graves, tá bom? Então, isso é muito importante vocês saberem, tá? Qual a diferença entre resistência insulínica e diabético? Resistência insulínica, Rô, é quando, olha só, interessantíssima a sua pergunta, muito boa. Resistência insulínica é quando seus receptores celulares, todas as células, Rô, se comunicam com o corpo, com todo o sistema, a partir de receptores. As células, a fala das células são os receptores. Ou seja, as células têm receptores para tudo que você precisa no corpo, inclusive para a insulina, ok? Quando esses receptores eles estão preenchidos por outros componentes químicos, por exemplo, como componentes inflamatórios, você cria resistência à insulina. Então, se você tem metais pesados, se você tem citocinas inflamatórias em excesso, né? Se você tem bactérias em excesso, essas bactérias vão morrer e os pedacinhos dessas bactérias chama-se lipopolissacarídeo de membrana, são LPS. Elas vão lá nos receptores e aí quando a insulina chega, ela não se acopla, ela não tem encaixe, porque já tem outra coisa no lugar. Então, resistência insulínica está intimamente ligado com inflamação da boa, ok? O diabético a pessoa que é resistente à insulina, ela é o futuro diabético. A pessoa que é diabética, ela continua sendo resistente à insulina, até mais, tá? Mas o resistente à insulina é antes da diabetes se instalar. Liliana perguntou, glicemia e insulina pós-prandial é a mesma coisa? Não, completamente diferente. Insulina é o hormônio, glicemia é o açúcar. A insulina pega... A glicemia, desculpa, eu entendi glicose. Não, glicemia de jejum glicemia é o exame da glicose. Insulinemia é o exame da insulina. Acho que foi essa a sua pergunta, né, Lili? Hemoglobina glicada 5,20, ruim, maravilhosa. Não, 5,20 está alta. 5,20 está boa. De preferência para baixo de 5,40. Tá boa, tá boa. Não tá alta, não. Tá? Tá boa. Prandial. A glicemia pós-prandial está... Tá? Glicemia e insulinemia pós-prandial. As duas têm que estar juntas. Minha hemoglobina glicada está 4,1. Pô, que maravilha, Fê. Parabéns. 4,4. Muito bom. Tá maravilhosa, hein? É isso aí, tá melhor que a minha. Pô, parabéns. Adorei saber. Muito, 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 muito bom. Ei, Rê, meu amor. Saudade demais. Boa tarde, Kátia. Tô vendo aqui em cima se tem mais pergunta, mas não, né? A Ruth chorou linda. Ai, ai, a gente chora quando a gente se conecta, né, Lu? De alguma forma, a nossa dor, né? A dor é tão comum. A dor da falta do amor dos nossos pais. Enquanto a gente não supera isso, né, a gente não fica bem, né? Mas quando a gente supera, a gente entende e fica bem, né? Posso suplementar dose única injetável?
Injetável que, Leila, querida, não vi. Injetável o quê? O que eu falei? DAC? Qual deles? DAC? O NAC você está falando? Olha, deixa eu te falar, Leila. Boa tua pergunta também. Qualquer injeção. Você fala da vitamina D, né? Qualquer injeção, ela não dura para sempre. Não dura. Por que eu gosto da injeção? Eu gosto da injeção por quê? Porque você tá com falta, tá muito sem, quando você coloca aumenta rápido. Mas você tem que manter. Ou você toma injeção sempre, com frequência, na frequência determinada pelo seu sangue, é individual essa frequência, ou você tem que fazer a manutenção, senão você vai ter falta. Entendeu? Mas pode tomar. Pode tomar. Só que não é dose única. Esquece. Você vai usar e vai precisar de novo. Entendeu? Só se você pegar sol todo dia. Se você pegar sol todos os dias, né? Pegar aquele solzão que a gente consegue fazer vitamina D aí, tudo bem, não vai precisar. É muito triste, a gente pede esses exames e os médicos só recusam a dar. Verdade, verdade, Marisa querida. Acho um absurdo. Que é um plano. Ainda mais que é um plano de saúde. Com certeza, mas é justamente por ser plano de saúde que não pode pedir. Os médicos são previstos de pedir. Não é o médico que não quer pedir. O plano chega junto se ele pedir. Ele é chamado na salinha. Você não está entendendo. Ele é chamado na salinha. Entendeu? Então, nenhum plano de saúde quer que se peça exame. Nenhum. Nenhum. Tá? AD3, entendi. Nada, Leila. Você vai conseguir ler o exame da Rayane? Dai, vou sim, já vou ler agora. Já falei bastante, né? Eu vou ler o do marido da Thelma e aí eu leio o da Rayane. Dai, tá lá no seu, né? Deixa eu dar um oi aqui pra Thelma, para ficar gravado. Deixa eu ver aqui o seu. Tá no seu, né, Dai? Vou ler sim. Pronto, vou ler, tá? Vou te dar um oi também. Pronto, agora tá as duas aqui comigo. Sem erro. Thelma e Dai. Vamos lá. Então, a Thelma mandou, sexta-feira, agora dia 8, né? A Thelma mandou do marido dela, tá? Do marido dela. O teu marido tá com quantos anos? Fala pra mim. 74, 51 anos, tá aqui. Vamos lá então. 51 tá novo ainda, né? Tem coisa boa, ainda tá muito novo. Doutora, só consegue abrir por foto? Só. Lili, precisa tirar foto, senão não consigo abrir. Tem que ser foto, por incrível que pareça. Eritrócitos. Eritrócitos dele, ó, tá bom. Eritrócito, hemoglobina. Hemoglobina pode aumentar um pouquinho, mas não tá ruim não. Tá boa, tá boa, tá boa. Hematócrito, 46, tá ótimo. As células vermelhas, ele tá muito boa. Aí eu vou para as células brancas, aí eu começo a ver problema, tá? Aqui nas células brancas, meninas, eu consigo ver inflamação. Falamos da inflamação, não falamos? Então, o marido da Thelma, ela está com uma inflamação instalada. Como é que eu sei? Ele está aqui com eosinófilos 3,4 e monócito 10,5. Eosinófilo é uma célula branca que produz a imunoglobulina E. Imunoglobulina E, ela é uma das grandes causadoras do sistema imune para inflamar. A imunoglobulina E, ela libera muita histamina. Histamina que é um mediador, é um fofoqueiro, para não falar fofoqueiro, do sistema imunológico. Tá? Então, quanto mais eosinófilos, mais o sistema imune está presente para matar o antígeno, ou seja, ele inflama mais. Então, seu marido está inflamando de forma importante, porque os eosinófilos ele está 3,4. Então, imunoglobulina E está presente e está inflamando. Monócito também é uma célula branca que se transforma em macrófago. O macrófago, Thelma, é o primeiro a ser chamado para matar os antígenos. Então, significa que ele está construindo macrófago de monte aqui. O ideal é até 8 no máximo monócito. Quanto menor o monócito, melhor, né? Mas o dele está 10,5. Então, ele está com eosinófilos alto e monócito alto, tá?
Então isso é importante, saber que ele está inflamado sim, só pelo exame de sangue a gente vê um processo inflamatório. A plaqueta aqui não está a plaqueta, não estou conseguindo ver a plaqueta. Plaqueta 184. Plaqueta dele não tá ruim, tá boa. Plaqueta não tá alta, sinal de que ele não está coagulando tanto, não tem uma coagulação, né, instalada. Então é bom, é um bom sinal. Aí a gente está aqui, olha só que coisa, né? O marido da Thelma está com 51 anos e ele está com insuficiência renal instalada. Provavelmente ele é um diabético ou uma pessoa que alguma coisa acontece, mas isso tem muito a ver com diabetes ou com alguém que come muito açúcar, tá? A creatinina dele está 1,33, significa que ela está acima da normalidade. A creatina está até 1,30, ele passou o limite superior. Até aí podia ser uma coisa aguda, mas quando eu vejo a filtração glomerular até do teu marido, eu vejo que está 65. 65 está bem baixa. Ele está entrando numa insuficiência renal, ok? Ele tinha que ter 90, ele está com 65, com 50 anos, 51 anos é muito novo. Significa que ele tem aí uma resposta inflamatória renal que perdeu a função desse rim, está perdendo a função desse rim. Se ele não mudar os hábitos dele, se ele não conseguir instalar os 6 pilares na vida dele, ele vai ter uma insuficiência renal, ok? Não vi os outros exames para ver a situação dele com relação ao açúcar, mas eu vejo pela glicose. A glicose dele está 85 glicose de jejum. Acabei de falar para vocês isso. Acabei de falar, não falei? Não vai pela glicose de jejum. Ela vai estar baixa às custas da insulina, tá? O que eu quero ver é a insulina para ver se realmente essa insulina está boa. Pelo que eu estou vendo aqui, ele está com a insulina alta, tá? Por isso que a glicose está normal. Mas a glicose não está normal, tá? A glicose dele está alterada. É que no jejum aparece, mas não aparece. Mas se a gente pegar depois do almoço pós-prandial, que nem eu acabei de falar para vocês, a gente pega ele, tá? Vai dar certo. O colesterol total tá ótimo, 208. O LDL tá um pouco mais alto, 136, né? Não tem problema o LDL tá alto assim, tá? O HDL tá 57. Só que se esse LDL continuar aumentando, o que vai acontecer? Ele vai ter oxidação celular. Porque como ele está inflamado, quanto maior o colesterol, pior. O problema não é o colesterol, o problema é com quem que o colesterol se encontra lá dentro do sangue. Ele se encontra com outros componentes químicos e isso forma o quê? Oxidação. Aí as artérias começam a ter problema, né? Então é bom ele cuidar dessa dieta, que está bem erradinha a dieta dele, tá? O triglicéridos também não está alto, mas eu tenho certeza que por conta da insulina que está alta, insulina de jejum, insulina pós-prandial, tem que ver os dois, eu não sei se você mandou no exame. TSH 2,02. O TSH aqui, o hormônio tiroestimulante, está mostrando que ele está com o hormônio um pouquinho acima do normal. Teria que ser até 1,5, de preferência abaixo de 1, o TSH, que é um hormônio que estimula a produção de T3 e T4, e se está aumentando é porque ele está precisando de T3 e T4, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Melhorar muito essa questão da produção de T3 e T4 aí, que eu não sei se está aqui. Próstata dele está ótimo. Então, é que pouco exame, né? Não consegui ver T3 e T4, tinha que ver, mas eu acredito piamente que seu marido está com hipotiroidismo e que ele está com ou diabetes já instalado ou pré-diabético, tá? Aí você me fala aí o que é, né? Tem uma amiga tomando injeção de testosterona Durateston para massa muscular por ter feito bariátrica. Tá correto? Edinalva, a Durateston é para homem, não é para mulher, tá? Durateston tem uma quantidade altíssima de testosterona. O ideal é ela fazer gel transdérmico. E não tem nada a ver pelo fato dela ter sido bariátrica, tá? Nada. Qualquer mulher, mesmo não sendo bariátrica, Edinalva, se não tiver testosterona, ela não faz músculo. Eu faço músculo porque eu uso testosterona também, estrogênio também, T3, T4 também. Todos os hormônios têm que estar bom, tá? Mas só para você entender que
que, só para entender o seguinte, que a testosterona é importante para todas nós, não precisa ser bariátrica. No caso dela, a Durateston é muito forte, é para homem, não é para mulher. Eu daria gel transdérmico para ela de testosterona 1 a 2%, no máximo, tá? Sobre o coenzima, tem muita diferença entre as marcas? Por exemplo, Nau, Faça, Vitafor? Nilda, tem diferença sim. Você tem que ver a fabricação, o tipo de coenzima, Q10. Tem umas melhores, mais potentes. Tem umas padronizadas que são mais potentes, tá? Do que outras. Aí tem que descobrir. Eu gosto de fazer o Biquinol, porque o Biquinol já é uma forma mais... o Biquinol é mais caro do que o Biquinona, que é Q10. São tipos diferentes de Q10. A albiquinol é mais barata, só que você precisa dar mais. A biquinona tem que dar mais. A albiquinol é mais cara, mas você dá menos. E sublingual também pode ser uma absorção melhor. Tá? Depende muito, tem que ver um a um. Eu gosto de manipular. Viúva, doutora Ruth Mercúrio Jesus Branco. Obrigada, Jaque, meu amor, eu tenho certeza disso. A creatinina você diz que está alta e pode continuar tomando? Então, uma coisa é a creatinina alta, a creatina dele, né? A creatinina dele está alta. A creatinina é uma molécula que ela é feita a partir de qualquer proteína que você coloca, tá? Se ele tivesse com a filtração glomerular boa, a ureia eu não vi, tinha que ver a ureia também. Eu poderia dizer que tá ótimo, que tá bom, não tá ruim. O problema é que ele tá com a creatinina alta e com a filtração glomerular baixa. Então isso indica que ele já está com uma insuficiência renal. E a creatinina não dá insuficiência renal em ninguém. A creatina não dá insuficiência renal. Entendeu? Pelo contrário. Essa insuficiência renal é que precisa ser tirada. Então a creatina aí para ele vai ser ótimo. Só que se ele não tirar a causa de que tá atrapalhando esse rim, provavelmente deve ser o açúcar em excesso, ou cerveja, ou alguma coisa que ele está comendo, bebendo, enfim... Ele tem que mudar isso, entendeu? Amiga, quantos miligramas de testosterona para mulher? 1%, Ruth. A gente não fala miligramas, a gente fala 1% de testosterona. 1 a 2%. Pra você ter uma ideia, essa injeção aí que a nossa amiga falou é para 10 miligramas, 40, 20 miligramas. Absurdo. Absurdo, é muito louco. Tá? É muita diferença, tá? Tá certo, Thelma querida? Vamos lá na Daiane. Daiane, cadê os exames? Vamos ler os exames da filha, né, Dai? Sua filha, né? Vou ler agora, Dai. Vou ler agora, tá? Vamos ver. Tem que abrir, ó. Tem que abrir bastante para enxergar, tá vendo? Se não for foto, não dá para enxergar. Bom, o que eu vejo aqui? Qual a idade da sua filha? Ô, Dai, qual que é a idade da sua filha? Escreve aí para mim, meu amor. Ó, o que eu vejo? Eu vejo uma anemia já instalada. Ela tem anemia. Qual que é a idade dela? Tá com anemia, tá? Ela já está anêmica. Ela já está com uma pequena alteração na hemoglobina, tá? Ela já está anêmica. Ela precisa de tomar ferro. E ela está com leucograma, 19 anos. Ela está com leucograma de 7,3, leucócitos de 7.300. Isso indica já uma inflamação. O leucócito tem que estar no máximo 6,5, de 4,5 a 6,5. Essa é a faixa ideal, tá? E não está. Está 7.300. Ela está com algum tipo de inflamação aqui acontecendo. Ela está com alguma coisa aqui acontecendo, tá? Não estou enxergando aqui, tá ruim. Eosinófilos, não estou enxergando. É 8 eosinófilos? É 8? Você pode falar para mim quanto que é o eosinófilos? Dai, eu não estou conseguindo ler. Tá horrível aqui, não tá dando para ler, mesmo aberto, tá horrível. Não tá dando para ler, tá? Leucócito atípico, ela tá? Também não estou enxergando atípico. Monócito, também não estou enxergando monócito.
Me fala quanto é que tá o eosinófilo, tá? Quanto que tá o monócito e o eosinófilo? Não estou enxergando. Eu sinto muito, não tá dando para enxergar. Sinto muito, não tá dando para enxergar. Ácido úrico, não tá dando para enxergar também, tá super embaçado. 2,8 ácido úrico, também não tá dando para enxergar. Acho que é 2,8 ácido úrico. Se for, tá ótimo, mas não estou enxergando. Desculpa, não estou enxergando. Glicemia 76, certamente tem resistência insulínica. Ela tem resistência insulínica, certamente. Ai, Dai, querida. A gente vai ter que ler de novo, porque eu não estou enxergando. Você tem que me mandar foto bem legível para eu poder ler, sabe? Vou ver, Lili. Ela está com resistência insulínica, viu? Porque está muito baixa essa glicose dela. Ela deve estar com insulina alta. Tem que ver a insulina dela, tá? Hemoglobina glicada 5,4, é isso? Sim, também não está dando para ler? Não está dando para ler. Não tem como ler, infelizmente. Está muito ruim. Mesmo abrindo, eu não consigo. Colesterol 155, total baixíssimo. O colesterol dela é isso mesmo? 155 ou 255? O colesterol total deve ser 255, né? É foto, é a melhor foto, mas a foto tem que estar legível. O colesterol total dela, acho que é 255, HDL 57 é muito bom. HDL tá ótimo dela. O LDL tá 89, é isso? Meu Deus, não tem condição de ler nada. Tá totalmente embaçado. Manda uma foto melhor, Dai, querida. Não tem como, meu amor. Não dá, meu amor. Triglicérides 47, baixíssima. Ela tem resistência insulínica, tá? Eu preciso que você peça o exame dela, insulina de jejum e insulina pós-prandial. Manda para mim, tá? 2 horas depois que comeu. Ferro, não sei se é 19, 29, 39, não tá dando para enxergar. De qualquer jeito, o ferro dela tá baixo mesmo, né? Qual que é esse? Creatinina, tá normal. Rim tá normal. Aí não dá para ler também nada do que você me mandou. É melhor você me mandar amanhã tudo de novo. Ureia 18, meu, ó. A sua filha, daí, ela não come proteína. Ela só come carboidrato. Ela não come proteína. E a sua filha tá com uma baita resistência insulínica, tá? Tá com uma glicação, tem que diminuir esse açúcar, tem que mudar essa dieta dela. Tá muito ruim a dieta dela, tá? Deficiência intelectual, muitas vezes dor, não sabemos onde dói, ela está com escola no momento, finalizou o ensino médio, tá? Acredito ficar em casa, deixar ele estressado. Essa dor, ela tem muito a ver com a questão intestinal, ela deve estar com o intestino ruim, e também ela deve estar com a memória muito ruim, porque ela está oxidada, ela está glicando o neurônio dela. Ela come muito errado, Dai. Fala para ela mudar, porque ela só vai piorar. E eu tenho certeza que ela está com hipotireoidismo. Manda o T3, T4 dela livre, o TSH, insulina de jejum e insulina pós-prandial. Traz isso para mim que eu te ajudo mais, tá bom? Ah, Lili, acho que não vai dar tempo para ler o seu hoje, tá? Vou ler amanhã, me lembra? Porque tem bastante. Não é muito, mas não dá tempo. Já são já está quase na hora de eu fechar. Então, assim, vocês estão vendo como as coisas acontecem, né? Quando a gente tem aí uma resposta para aumento da insulina, aumento da glicose, gente, é problema, vai dar problema, não tem jeito. Temos que tirar essa glicose da jogada. Glicose é bom? É, mas a gente precisa saber comer a glicose. A quantidade, o tipo e com que. Quantidade, tipo e com que. Isso aqui faz diferença. Se eu como uma glicose sozinha, ou se eu como essa glicose com óleo, é diferente. Por exemplo, eu comi de sobremesa tahine, amendoim sem casca e sem sal, com um pouquinho de mel. Eu comi glicose, o mel é glicose. Só que estava com gordura e proteína. Tinha duas gorduras, a gordura do tahine e a tahine é a pasta de gergelim, né, gente?
Gordura do tahine e gordura do amendoim. Eu como isso sempre? Não, de vez em quando, porque ambos são mais alérgenos, tem mais um potencial mais alérgeno, eu não como sempre. Mas tá aí de vez em quando eu tenho vontade, fica um pé de moleque funcional maravilhoso. E aí eu comi, tá? E com certeza a minha insulina não aumentou. Por quê? Porque estava com duas gorduras. Então a insulina, gente, ela só sobe quando eu como glicose sozinha. Se você comer glicose sozinha, vai subir sua insulina. E quem é que não gosta de açúcar aqui? Todo mundo gosta de açúcar. Todo mundo. Estava vendo o microfone. Todo mundo gosta de açúcar. Entendeu? Então, é muito, muito importante a gente entender isso. Tá? Todo mundo gosta de açúcar. Agora, temos que comer açúcar, claro, mas uma quantidade muito pequena, porque na verdade a gente não tem que comer açúcar. Essa é a grande verdade, né? Nós fisiologicamente fomos feitos para não precisar comer açúcar, viu, gente? Não precisamos comer açúcar. A gente come açúcar por conta da indústria da doença, da farmácia, mas o ideal era comer totalmente sem açúcar, tá? A não ser o mel é natural, né, das abelhas. Mas nós não fomos feitos para comer açúcar. E quanto mais açúcar a gente come, mais doença a gente tem. Açúcar é um grande doador de doença. É, doença séria. Meus amores, olha, delícia estar com vocês demais. Eu amei estar com vocês. Foi bom demais, foi muito gostoso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. E fico feliz de estar cada vez mais dar consciência para vocês do como vocês podem melhorar, como vocês podem ficar cada vez melhor. É por isso que eu faço o Clube Ametista, para vocês poderem ter consciência do que são 6 pilares para você poder fazer a mudança na sua vida efetivamente. Senão, você vai continuar doente, vai continuar desanimada, deprimida, angustiada. Gente, está tudo relacionado, por isso que eu escolho os 6 pilares. Os 6 pilares é para você ter consciência de como você vai praticar o que precisa ser praticado para você ter saúde e não ficar doente. Se você está doente é porque você está definitivamente não praticando os 6 pilares. Ou se pratica capenga, ou pratica um, não pratica outro, né? É muito importante. Vou deixar gravada, Lu, vou editar, né, o começo da live, da aula. Ah, não vou nem editar, vou deixar. Não vou editar não, vou deixar. E pois é, essa aula vai pro YouTube, né? Tá chocada, né, Rê? Pois é. Gostaram? Ai, que bom, meninas. Sempre que eu falo de mente, vocês gostam, né? Eu já percebi que quando eu falo de mente, de emoção, a gente se identifica tanto, né? Todos nós temos as nossas dores, né, da infância e que devem ser cicatrizadas, né? E é muito bom a gente cicatrizar nossas dores e cuidar delas, né? É muito bom, é muito bom. Você perdeu, Lu? Ih, menina, foi quente o início, né, meninas? Eu vou deixar lá gravada no YouTube, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês. Fiquem bem e até amanhã novamente estaremos juntas, tá? Gostou? Beijo no coração, fiquem bem e até amanhã. Beijo no coração. Também amo vocês, tá bom? Tem muita coisa. Ou se tem, daí como tem. Tudo é psicossomático, tudo, tá? Beijo, fiquem bem, até amanhã. Tchau, meus amores. Beijo, beijo.